questão maneirinha. Foi pegar o início da química, falar da ligação química e do caráter iônico. Importante lembrar que ele cita no texto essa frase aqui, ó, segundo a escala de Pauling. De acordo com a escala de Pauling, mas ei, o que é isso? A escala de Pauling, pessoal, é aquela escala que apresenta as diferenças entre as eletronegatividades. E a partir dela, você pode prever se é um composto tem caráter iônico, covalente, e saber se tem maior polaridade no caso de covalente. Saber se tem maior caráter iônico no caso do iônico. Como é que funciona? Vamos fazer uma revisãozinha? Porque é aquele negócio, né, gente? Essa questão aqui não vai cair de novo. O que pode cair de novo é o tema. Então, se liga só. A escala de Pauling, proposta por aquele mesmo cara do 1s2, 2s2, aquela história do diagrama, lembra? O Pauling, então, ele criou uma escala que funciona assim. É um segmento de reta que começa em 0 e passa por um valor limítrofe, que é o valor 1,7. A verdade é que, se a diferença entre as eletronegatividades for igual a 0, essa ligação tem caráter covalente apolar. Se a diferença de eletronegatividade estiver maior que 0 e próxima de 1,7, essa ligação tem caráter covalente polar. E se a ligação tiver caráter acima de 1,7, diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, no caso aí ele já deu a eletronegatividade do oxigênio, que é de 3,44, quase entre as máximas, né? O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela, maior que 1,7, a ligação então apresenta caráter iônico. E o que eu preciso ressaltar para você nesse momento? Que vimos que o limite é 1,7. Quanto mais você caminha para a direita, ou seja, do 1,7 para a direita, aumenta-se o caráter iônico. Quando você caminha para a esquerda, diminui o caráter iônico e aumenta o caráter covalente. Conclusão da história. É só você verificar então agora os valores comparados à eletronegatividade do oxigênio, quais são os valores de diferença de eletronegatividade, porque o nome é Escala das Diferenças de Eletronegatividade de Pauling. Olha que barato, gente. Você vai fazer então uma conta assim, ó, 3,44, que é a eletronegatividade do oxigênio, menos 0,82. Isso aqui vai dar 2,62. É lógico que você não precisaria nem fazer cálculo. Se o oxigênio é fixo, 3,44, a maior diferença vai dar quando ele estiver correlacionado, ligado com um átomo de menor eletronegatividade, ou seja, maior eletropositividade, maior tendência do ar elétron, e esse aqui eu já posso te afirmar que é o nosso amigo potássio. Entretanto, você gosta de fazer as contas para saber de tudo e também você gosta de saber por que não é um e que não é outro. E esse é o objetivo do canal Química com Arte. Fazendo as continhas todas para você, tá? Se liga só. Aqui então, 3,44 menos 1. Isso aqui vai dar 2,44. Repara que esse composto com cálcio tem menor caráter iônico do que formado com potássio carboxilato. E assim vai. O resto das contas, 3,44 menos 1,31. Isso aqui vai dar 2,13. Depois, 3,44 menos 1,65. Isso aqui vai dar 1,79. Repara que a gente já está quase no limite do caráter iônico, acabando e indo para o covalente. E o último, quando você olha, 3,44 menos 1,83, 1,61. Repara uma coisa interessante. Essa ligação aqui é uma ligação que é iônica, né? Metal, que é o ferro, com o oxigênio, que é a metal. Entretanto, apesar de ser iônica, ela tem caráter covalente. Louco isso, né? E a resposta da nossa questão, gente, vai ser, sem dúvida, a letra A de amor. E marcaremos no potássio.